Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um curso no Séries Cursos Online. Eu sou o professor Jairo Teixeira e a gente vai estar junto aqui durante várias aulas, né, nesse curso básico da área fiscal. Tá? A gente vai ver aqui as disciplinas de matemática e raciocínio lógico e depois o módulo de matemática financeira. A gente vai começar por raciocínio lógico nessas próximas aulas. Em seguida a gente entra com a parte de matemática e depois a gente vai lá inaugurar o bloco de matemática financeira, ok? É um curso teórico, onde você vai aprender aqui todos os conceitos, todas as propriedades, definições, claro que sempre trazendo exemplos para que vocês possam compreender melhor, e vocês vão aí, claro, buscar questões para fazer, tá? Você aí, assinante do Séries Play, tem acesso aí a todos os cursos, tá? Eu queria explicar logo uma coisa de saída aqui para você, que você vai ter acesso ao curso, por exemplo, do raciocínio lógico começando do zero. Tá? E lá você encontra várias questões. Se você quiser treinar, você encontra questões que eu faço na própria aula. Vocês encontram material de questões que eu deixei para você fazer em casa. Então é só você sair procurando aí os diversos cursos que o Séries está oferecendo, tá certo? Mas a gente vai começar, como eu falei, com a parte do raciocínio lógico, que consiste em duas grandes áreas, tá? Eu divido sempre o curso de raciocínio lógico em duas, na verdade eu divido em três partes. A parte do raciocínio lógico propriamente dito, que é o que vai falar de verdadeiro e falso, tabela verdade, se então, ou e, né? Todos aqueles operadores, argumentos, equivalências, tá? É o que o pessoal normalmente se refere dizendo a parte de V e F, beleza? Tem a tabela verdade e tudo mais. A outra parte é a parte dos probleminhas de lógica. Aí é onde a gente encontra aquelas questões de verdades e mentiras, sequências lógicas para você descobrir quem é o próximo elemento da sequência e por aí vai, tá? São probleminhas de lógica. Aí não tem teoria, eu vou trazer aqui vários exemplos de questões para, na prática, poder passar as dicas para vocês, como é que vocês podem fazer isso de forma mais rápida. E a terceira área do raciocínio lógico seria o raciocínio lógico matemático, que aqui nesse curso está com o nome de matemática. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Então a gente vai ver pela ordem essa parte dos valores lógicos, tabela verdade e tal, depois os probleminhas de lógica e depois a matemática. E aí a gente vai cobrir todos aqueles pontos que estão previstos aí no seu curso, tá certo? E aí só depois, quando a gente fechar, se eu não estou me enganado agora, são 11 aulas, tá, desse bloco aí, e depois temos as aulas de matemática financeira, aí a gente muda a chave, vai lá falar de juros, de taxa de juros, de amortizações, montante, capital, etc. Ok? Bom, eu espero que você esteja aí muito bem postado, tá? Eu sempre comento com os alunos que o curso online tem uma grande vantagem, eu dou até a minha impressão, eu tenho absoluta certeza que se eu fosse aluno, eu seria um aluno de cursos online, por essa liberdade que a gente tem de assistir a aula a hora que quiser, do jeito que quiser, como quiser, quando quiser, tá? Agora, eu acho que você tem que ter um mínimo de conforto, tá? Você não vai assistir, sei lá, deitado numa rede, depois de ter comido uma feijoada, sem nada nas mãos, só com o computador na mão, provavelmente você vai dormir e não vai aprender muita coisa, né? Então é bom que você pode até estar deitado, como queira, tá? Mas que você tenha aí papel e caneta à mão, que você esteja aí confortável do seu jeito, para que você possa aproveitar ao máximo, beleza? Outro detalhe é que vocês têm lá o plantão de dúvidas, né? Onde vocês podem mandar para a gente aqui a dúvida, a gente vai acessar aqui e aí a gente vai responder para vocês, tá certo? É só me acionar aqui que eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? E vocês vão me ver pouco aqui, eu tenho que estar riscando e olhando aqui para a tela o tempo todo, vocês vão estar escutando a minha voz, falando ali as explicações. Mas sempre que eu precisar fazer uma observação assim mais importante, mais contundente, eu volto aqui na câmera para olhar direto para você, tá certo? Tá pronto aí? Vamos lá? Pois bem, a gente vai começar então agora oficialmente a parte do raciocínio lógico propriamente dito, tá? Aquela primeira área. E tudo começa no raciocínio lógico através do conceito de proposição lógica. A unidade da lógica é a proposição. Tudo é em cima de proposições lógicas. Então, a primeira coisa que a gente aprende num curso de raciocínio lógico é o que significa uma proposição lógica.
tá? Então, ó, guarda aí, ó. Uma proposição lógica é uma sentença declarativa e que tem um valor de verdadeiro ou falso, ok? E ela não pode ser uma sentença aberta, daqui a pouco eu comento isso. Então, vamos lá. Se eu disser assim, ó, o Brasil fica na Europa. Isso é uma sentença declarativa, está declarando algo ali, não é, sobre o Brasil. Então, isso é uma proposição lógica. O valor lógico dessa proposição, obviamente, é falso, porque quem diz que o Brasil fica na Europa está dizendo uma falsidade. Ok? Se eu dissesse 7 é um número ímpar, uma sentença declarativa verdadeira, portanto, uma proposição lógica. Agora, o que é que não é uma proposição lógica, então? Sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas ou sentenças até declarativas, mas abertas. Essas não são proposições. Vamos dar um exemplo de cada tipo aí, ó. Sentenças interrogativas, portanto, perguntas. Imagine se eu dissesse assim, qual é o seu nome? Verdadeiro ou falso? Tem sentido isso? Claro que não. Não existe pergunta verdadeira, nem pergunta falsa. Verdadeiro e falso são atributos para declarações. Então, não tem pergunta verdadeira nem pergunta falsa, portanto, se a proposição lógica precisa ter um valor lógico, sentenças interrogativas não são consideradas proposições lógicas. Ok? Sentenças exclamativas. Imagine se eu chegasse aqui e dissesse, caramba, exclamação. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Não tem sentido, né? Se eu dissesse, que carro. Não tem sentido isso ser verdadeiro ou falso. Ok? Exclamações não são proposições, portanto, tá? E, finalmente, as sentenças imperativas, aquelas que determinam uma ordem. Cale a boca. E aí, VOF? Também não tem sentido, né? Não cabe falar de verdadeiro e falso com uma ordem, tá? Por fim, a sentença que, embora seja declarativa, é aberta, não é proposição. Por exemplo, x é maior que 10. X aí representa um número qualquer, está em aberto. Ora, se x é maior que 10, ó, x está em aberto, isso é verdade ou é mentira? Depende do valor de x. Isso não pode ocorrer numa proposição lógica. Uma proposição lógica ela tem que ser ou verdadeira ou falsa, tá? Então, sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas ou sentenças abertas, essas não são consideradas proposições. Então, vamos lá, vai. Exemplos aí mais de proposições. O Brasil fica na Europa, 7 é um número ímpar, 2 é menor que 4, Ricardo é médico, tá? A lei tal foi revogada ontem, enfim. São várias situações e vários exemplos de proposições. Todos esses exemplos que eu lhe dei são de proposições que a gente chama na lógica de proposição simples, porque elas são individuais, elas declaram uma única coisa sobre algo e, portanto, ela é chamada proposição simples, ou, se você preferir, você vai encontrar isso em alguns livros, proposição atômica. Claro, numa referência aí ao átomo, tá? Como a unidade é menor, a unidade aí da matéria. Hoje já nem é mais, né? Sei lá, mas deixa a química para lá. Raciocínio lógico já é complicado demais para o cara complicar mais ainda com química, né? Então, seria a proposição simples. Agora, imagine essa. 2 é pá e Pernambuco é um estado do Nordeste. Percebeu que eu juntei 2 átomos, não é? 2 proposições simples e fiz ali uma composição. Para isso, eu precisei de um conectivo, que no exemplo aqui foi o conectivo I. Poderia ser, se 7 é maior que 10, então o Japão fica na África. Veja que agora eu peguei 2 simples e conectei através do conectivo se, então. Essas proposições são chamadas proposições compostas. Observe aí a presença dos conectivos, né, que é que faz essas junções para tornar o que era um átomo numa molécula. Isso. Proposição, portanto, composta ou proposição molecular.
Ok? São conceitos iniciais bem simples, bem básicos da lógica proposicional. Mas onde é que eu quero chegar? Primeira coisa muito importante aí para você guardar e ter bem atenção. Para você dar o valor da proposição simples, basta que você conheça aquele assunto. Não é? Se eu disser assim, o Cruzeiro é um time de Minas Gerais, tá? Talvez você não curta futebol e aí não saiba responder, não é? Aquilo é V ou é F, no caso é verdadeiro, não é? Para quem gosta de futebol é verdadeiro, tá? Mas de repente você não gosta de futebol. Tudo bem, não é porque você não gosta, não é porque você não sabe o valor que ela não tenha um valor, não é? Então ali é uma proposição lógica, simples, verdadeira. Mas talvez você traga para mim uma proposição do direito, sei lá, segundo o artigo 5º, isso, isso e isso. Aí eu vou dizer, bom, eu sei que o que está dito aí ou é verdade ou é mentira, mas eu não sei se é verdade ou mentira. Não tem problema. Isso não descaracteriza uma proposição. Ela continua sendo proposição. Então, nem todo mundo vai saber os valores lógicos das proposições simples, porque pode ser um assunto que você não domine. Talvez se eu trouxesse aqui, sei lá, o logaritmo de 17 na base 13 é maior que 4. E aí, verdadeiro ou falso? Talvez você não lembre de logaritmo e aí não soubesse responder. Não tem problema. Ninguém vai perguntar isso na prova. Eu quero só que você entenda que algumas proposições simples, é normal que a gente não saiba o seu valor, porque a gente, de repente, não conhece aquele assunto. Mas, mais do que isso, é preciso você entender que para você atribuir o valor numa proposição simples, basta que você conheça o assunto. Ok? 7 é maior que 10. Falso. 8 é par. Verdadeiro. Beleza? Agora, e se eu conectar duas simples e formar ali uma composta? Agora, além do valor de cada proposição simples, você vai ter que conhecer aquele conectivo. Como é que aquele conectivo funciona em termos de valor lógico? Tá? Por exemplo, se eu pegar duas proposições, vamos lá, uma verdadeira e uma falsa. 7 é ímpar, Pernambuco fica na região centro-oeste. 7 é ímpar, verdadeiro, Pernambuco centro-oeste, falso, tá? Se eu pegar essas duas proposições simples e conectá-las, eu poderei obter uma composta verdadeira ou, quem sabe, falsa, dependendo do conectivo que eu use. Então, veja que o conectivo lógico empregado para construir a proposição composta, ele tem muita influência no valor do resultado final daquela proposição molecular. Ok? Então, é isso que a gente vai aprender agora no início dessa aula. Os 6 operadores lógicos, como é que eles funcionam, como é que dá V, quando é que dá F, cada um deles, para que você possa guardar isso aí como sendo, como eu chamo, a tabuada da lógica. Tá? No final dos 6, eu trago um exemplo prático aqui para a gente fazer e aplicar e ver se você entendeu. Ok? Vamos lá então? Então vem comigo aqui na tela. A partir de agora você vai me ver menos, tá? Você vai olhar mais aí para os slides, porque eu vou ter que lhe explicar. Beleza? Bom, então tá aí, ó. Proposições, né? Esse conceito aí que eu passei para vocês do que é uma proposição lógica. Esse a gente acabou de ver, não é? Ela pode ser simples ou pode ser composta, não é? E agora sim, a gente vai estudar os conectivos, tá? A gente vai passar um bom tempo aqui estudando esses conectivos, fazer um exemplo para fixar, só depois a gente passa para essa parte aqui mais avançada, ok? Então vem comigo. Bom, os operadores lógicos ou os conectivos lógicos são 6, tá? Deixa eu dizer por que é que eu botei aqui o nome operadores, quando lá no índice tinha conectivos, tá? Pode ser uma besteira isso, mas é importante que você compreenda, tá? Na verdade, os conectivos são essas pecinhas que a gente usa entre uma proposição e outra, tá? E isso pode ser e, pode ser ou, tá? E tantos outros, ok? São de fato conectivos, porque dá a ideia de conectar,
Tá? Então, esses daqui, esses são 5. A gente vai ver um por um, tá? Mas existe um operador lógico que não é um conectivo, que é o operador da negação. Ele nega uma proposição. Veja, portanto, que ele não conecta duas partes. Ele somente nega uma proposição. Por isso, ele não é considerado, rigorosamente falando, um conectivo. Tá? Esse só é um, é o da negação. Tá? Então, veja que no final das contas, a gente tem 6. Tá? Mas a gente não pode dizer que são 6 conectivos, porque esse não é conectivo. Mas todos eles são operadores. Tá? Esses 5 são chamados de conectivos. E esse aqui é chamado de modificador. Modificador lógico, conectivos lógicos. Tá? Então, ó, 5 conectivos lógicos e um modificador lógico, formando aí 6 operadores lógicos. Tá? Isso não tem importância para a sua prova, tá, gente? Ninguém vai perguntar se é operador, se é conectivo. Aliás, vocês vão ver alguns livros em que o autor vai botar o item lá, conectivos lógicos. Número 1, negação. Quer dizer, considerando isso como um conectivo, tá? É porque ele não usou de todo rigor, não tem problema. Isso aí não é uma coisa relevante aí para a sua prova, tá certo? Eu só fiz questão de explicar aqui, já que a gente está num curso, para você aprender bem direitinho como é que é isso, beleza? Então, deixa eu apagar isso tudo. Tudo que eu riscar aqui na tela, gente, fique tranquilo aí, porque na aula presencial, quando a gente fala em apagar o quadro, é quase um pânico, né? Posso apagar aqui? Aí, não, estou copiando, estou copiando. Tudo que eu riscar aqui no quadro vai ficar registrado no vídeo. É só você pausar o vídeo, volta um pouquinho, congela a tela, que aí você tem tudinho, beleza? Mas vamos lá, então. Então, deixa eu apagar isso tudo e vamos aqui para o primeiro operador, é o operador da negação. Essa partícula é como você provavelmente vai encontrar nas proposições, no caso aí é o não. E esse é o símbolo, tá? Porque eu já vou adiantar para vocês que pode ser o símbolo do tio, mas pode ser também uma cantoneira, assim, tá? Um tracinho horizontal um pouquinho maior e um vertical ali, beleza? É um símbolo também muito usado pelo CESP, tá? Vocês sabem que a ESAF não mais organiza provas, né, da área fiscal. Tá? Não está mais como banco organizador. Então, a expectativa maior é que a maior chance é que as provas sejam organizadas pela FCC ou pelo CESP. Tá? As duas bancas usam o tio, mas o CESP gosta também de usar essa cantoneira. E como é que funciona esse operador da negação? Bom, ele funciona assim. Ó. Imagine que eu dissesse, sei lá, 2 é par. Isso é uma proposição verdadeira, tá? Agora, se eu disser que 2 não é par, ora, se é verdade que ele é par, dizer que não é mentira. Tá? Então, observem que na hora em que eu introduzo esse operador numa proposição, ela troca, ela muda de valor. O seu valor se modifica. E é por isso que ela é chamada de modificador lógico, tá? Modificador lógico. Beleza? Então, gente, vê. Se eu negar 2 é par é verdade, ela vira mentira, tá? Então, ó, se a proposição que está sendo negada, no caso, vamos representar de uma forma geral P. Se ela for verdade, quando você negá-la, vai dar falso. Mas, noutra hipótese, se ela é mentira, se você negar, vai dar verdade. Né? Seria o caso de eu dizer assim, ó, vê, 3 é maior que 8. Ora, 3 é maior que 8, isso é falso. Então, se eu disser que 3 não é maior que 8,
Aí, obviamente, que agora vai ficar o quê? Verdadeiro, não é? Então, colocou ou não, você troca o valor, você modifica o valor. Tá? Então, essa tabelinha que a gente usa aqui, ó, ela funciona assim, ó. Eu quero representar de uma forma geral como funciona o operador da negação. Então, a gente faz assim, ó. A gente primeiro prevê, aqui do lado esquerdo, todos os valores possíveis para uma proposição. Só são dois. Ou ele é V, ou ele é F. E aqui a gente coloca o resultado dessa operação. Se for a negação de uma proposição que é V, o resultado é F. Mas se for a negação de uma proposição que é F, o resultado é V. E essa tabela já fala por si, não é? Mas o efeito, rigorosamente, é o seguinte, ó, deixa eu apagar tudo aqui, porque vai ficar por cima. Pronto. Ao negar uma proposição, trocamos o valor lógico da mesma. Tá? Então, esse é o efeito do operador da negação. Ele troca o valor, ou ele modifica o valor, por isso é chamado modificador lógico. Tá? Como são 6 operadores, eu sempre sugiro que vocês guardem cada um aí com uma expressão, uma palavrinha, que vai funcionar como senha, como âncora, né, para você lembrar do efeito lógico que ele tem. Para esse operador, eu sugiro que você guarde com a palavra troca. Tá? Toda vez que eu olho esse símbolo do tio ou da cantoneira, eu penso logo na palavra troca, porque de fato o efeito é que ele troca o valor. Tá? Então eu sugiro que você guarde com a palavra troca, mas você pode criar aí a sua palavrinha especial, que Jário, eu prefiro pensar em modifica. Beleza, não tem problema, tá? Só acho que para ficar mais ágil, você pega aí qualquer palavra para lembrar e já tornar isso aí bem prático, tá? Então esse é o primeiro operador, é o da negação, é aquele que eu falei que rigorosamente não é um conectivo, tá? E agora a gente entra nos próximos 5, esses sim são peças de conexão, são de fato conectivos lógicos. Vamos lá. O primeiro deles, eu botei até aqui, não foi? Ó, para gravar, tá vendo? Ó? Para gravar a expressão troca, tá? Então, o primeiro dos conectivos é o conectivo da conjunção, é o I, né? Dependendo de onde você me escuta aí, talvez você pronuncie E. Tanto faz, I ou E é a mesma coisa, tá? É questão só de sotaque de região. E o símbolo é esse aqui, ó. É como se fosse um circunflexo, né? Ou um V de cabeça para baixo, tá? Esse é o conectivo do I da conjunção. Bom, é fácil entender como é que funciona esse conectivo, porque imagine se eu declarar algo assim, ó. Vê, se eu disser bebo e fumo, tá? Bebo e fumo. Eu estou declarando sim que eu bebo e estou declarando sim que eu fumo. Isso só vai ser verdade se de fato eu beber e também fumar. É uma conjunção de declarações. Tá? Então, para que uma conjunção resulte em verdadeiro, a gente precisa ter todas as partes verdadeiras. Tá? Então, se você conectar uma verdade a uma mentira, através desse conectivo, tá, gente? O que eu estou falando agora é tudo sobre o I. Então, se você conectar uma... Digamos que eu beba, tá? Beba, mas não fume. Dizer que bebo e que fumo seria uma mentira. Não é porque eu não fumo, tá? Entenderam? Então, para dar verdade, as duas partes têm que ser verdadeiras. E aí, gente, quem organiza isso para a gente é a tabela verdade, ó, que é essa tabelinha que você vê aí. Ó. De novo, eu vou fazer aquele esquema. Eu gosto muito de explicar assim. Ó. Eu passo um traço aqui para você visualizar que para esse lado esquerdo, eu só estou organizando todas as possíveis combinações de valores. Tá? Nesse caso, nós temos duas proposições envolvidas.
claro, né? Se é um conectivo, tem que ter no mínimo duas para poder conectar, né? E elas podem ser ambas verdadeiras, a primeira V com a segunda F, a primeira F com a segunda V, ou as duas falsas, não é? São as 4 possibilidades. Então, você coloca aí a previsão de cada uma dessas 4. E aqui, no lado direito desse traço, você anota o resultado da operação. Tá? Então, é exatamente assim. Ó, verdadeiro e verdadeiro dá igual a verdadeiro. Agora, verdadeiro e falso dá igual a falso. Tá vendo? Porque para o i produzir verdade, só neste único caso em que as duas são verdadeiras, tá? Portanto, se tiver um falso na conexão, já perdeu lá o valor de verdade, tá? Então, fica assim. E para você gravar, aí está a ideia, né? Uma conjunção só será verdadeira se todas as partes forem verdadeiras, que é o caso aqui. Eu vou frisar para chamar sua atenção, é esse caso aqui, só vai dar verdade se todas forem verdadeiras. E aí, para você gravar, eu sugiro aí a palavra todas, tá? Todas têm que ser V para que o resultado seja verdadeiro. Ok? Entenderam? Muito bem. Só um pequeno detalhe aqui. É que esse conectivo do i, ele pode vir também com a expressão mais, embora, apesar de, tá? Então, tudo isso aqui para a gente vai ser o i. Imagine que eu dissesse assim, ó, sei lá, tenho sono, mas vou estudar, tá? Tenho sono, mas vou estudar. Eu estou dizendo que eu tenho sono? Tenho, olha aqui, ó, tenho sono. Eu estou dizendo que eu vou estudar? Sim, está declarando, vou estudar. Então, eu estou dizendo que eu tenho sono e, apesar disso, eu vou estudar. Ou, embora eu tenha sono, eu vou estudar. Então, tudo isso aqui são formas de você substituir a expressãozinha i. Tá? Quem é que gosta muito de fazer isso? O CESP. Tá? O CESP coloca, por exemplo, a sentença, tenho sono, mas vou estudar, poderá ser corretamente representada por P e Q. Certo ou errado? Certo. Tenho sono, mas vou estudar, é um P e Q. Tá? Então, guarde aí essas possibilidades de você usar outras expressões que não a partícula i. Beleza? Entenderam? O próximo operador é a disjunção inclusiva. Agora é ou, e observe o símbolo. Se o V estava de cabeça para baixo, agora voltou ao normal. Né? Agora é um Vzinho normal. Nesse caso, gente, para ser verdade, não precisa que todas sejam V. Basta uma. Tá? Basta uma. Se eu disser assim, ó, por exemplo, eu sou engenheiro ou eu sou professor. Tá? Se eu for só engenheiro, essa sentença já é verdadeira. Porque eu não disse que eu sou necessariamente os dois. Tá? Eu disse que eu sou isso ou aquilo. Então, eu sendo um deles, já garante a verdade. Tá? Tranquilo? É como se eu dissesse assim, ó, fique aí tranquilo que eu vou ali buscar para você um lanche. Eu trarei um sanduíche ou uma coxinha. Um sanduíche ou coxinha, vamos ver. Se eu trouxer só a coxinha ou se eu trouxer só o sanduíche, eu já cumpri. Né? Eu até posso trazer os dois. A garantia que eu estou dando é que eu vou trazer pelo menos um dos dois. Ok? Então, quando a gente bota isso na tabela, mais uma vez eu vou fazer aqui o traço, tá? Daqui a pouco eu paro, é só aí para você fixar. As 4 hipóteses de valor estão aqui, e veja aqui onde apareceu o verdadeiro, nem que fosse somente um, tá? Na linha em que apareceu o verdadeiro,
o resultado deu verdadeiro. Tá vendo? V ou V igual a V. V ou F igual a V. F ou V igual a V. Teve um V igual a V. Agora, falso ou falso, aí não rola. Aí dá falso. Tá? Por quê? Porque para uma disjunção inclusiva resultar em verdade, deve haver pelo menos uma parte conectada verdadeira. Ok? Diferente do I, que exige que todas sejam verdadeiras. Então, para você gravar, que tal? Pelo menos uma, ou basta uma, tá? Ou basta uma verdadeira. Ok? Então, ó, devagarzinho aí a gente já aprendeu sobre o operador da negação, tá? O operador da negação, o operador da conjunção e da disjunção inclusiva, não é? E da disjunção inclusiva, beleza? Então, a gente está aí encerrando o nosso tempo do primeiro bloco, mas daqui a pouco eu venho para a gente ver os outros 3 operadores. Daqui a pouco eu volto.